aproveitar e colocar um superchat aqui do Michel Xavier. Ele fala que viu o jogo do Náutico ontem e o técnico é horroroso. O time tomou um apavoro do fraco Afogados. Foi 2-0. Quem viu só o placar até pensou que o Náutico passou sem sustos, né? Mas o Náutico fez 1-0 e recuou muito as linhas, né? Baixou muito ali o bloco defensivo e deu a bola para o Afogados, que deu sustos ali. No final teve o pênalti, teve o 2-0. Mas poderia ser mais tranquilo, Atos, essa classificação do Náutico? O Michel está certo em relação às críticas ao Alan Al? Fábio, vamos lá. A respeito do Michel, ele tá certo em criticar o treinador. Isso é um direito dele, assim. Se o torcedor olha para o campo e não gosta do que vê, todo torcedor tem direito de reclamar. Eu só discordo dele no apavoro, né? Ele utilizou a palavra apavoro, aí é de um exagero. Eu também acho que não teve esse apavoro, não. Não existiu. E eu já vou começar pegando esse gancho, então, porque apavoro o Náutico não tomou em nenhum jogo do campeonato, do campeonato não, da temporada até aqui. A gente tá com, o Náutico fez quantos jogos? 14 jogos. São 10 no Pernambucano, 9, 1, 10, 4, isso mesmo. O Náutico fez 14 jogos no Pernambucano, Fábio, e o Náutico ele não foi pressionado, assim, uma pressão mesmo no adversário, que o adversário diz, agora eu vou tentar o gol, seja em forma de abafo, criando muitas jogadas, assim, um volume, em nenhum momento do campeonato. Não quer dizer que o Náutico jogou mal, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E não quer dizer que o Náutico não perdeu partidas, o Náutico perdeu o jogo do Botafogo da Paraíba, o Botafogo do nosso querido Fábio Hermano, e perdeu o jogo contra o Retrô. Os dois jogos, no jogo do Botafogo, o Náutico deu o gol para o Botafogo. Não dá nem para dizer que foi a única chegada do Botafogo. Foi uma atrapalhada, enfim. Todo mundo aí lembra do que aconteceu, né? A furada incrível do goleiro, do zagueiro do Náutico. E o Náutico deu o gol pro Botafogo. Apesar de ter jogado muito mal, foi dessa forma que saiu o gol do Botafogo e o Botafogo não teve outra chance de gol. No jogo com o Retrô foi a única finalização na barra que o Retrô deu. Sabe? E o Retrô ele não conseguiu fazer volume de jogo. Ele conseguiu o que o Afogados conseguiu no jogo de ontem também. Ficar em certo momento com a posse de bola, tocar, que foi o que o Central fez com o Santa Cruz. Esse tipo de desenho, alguns adversários do Náutico conseguiram. Mas pressão, ou em criação, ou em abafa, em nenhum momento o Náutico foi pressionado. E esse é o maior argumento do treinador. Esse é o grande. É a grande benfeitoria que o Alan Al ele traz para o time do Náutico. E a gente não pode desprezar isso. Veja só, eu tenho muitas críticas a Alan Al, tenho críticas de decisões dele, que são até extra-campo, mas acaba afetando o campo, apesar dele ter parado um pouco de tomar essas decisões ruins de um tempo para cá. Eu acho que se a gente for dividir 14 rodadas, né, 14 jogos que o Náutico fez na temporada, se a gente for dividir em duas partes de 7, eu acho que na primeira metade ele tomou muitas decisões erradas. Eu critiquei bastante ele por causa dessas decisões. Eu acho que agora ele começou a errar menos nessas decisões. Isso também vai ajudando o trabalho dele, né? Porque acaba afetando no campo. Mas esse é o grande trunfo de Alan Al. O Náutico é um time que sofre muito pouco. Sofre muito pouco. Não é só uma defesa muito sólida, porque isso aí o torcedor tem que entender que não adianta desassociar defesa, meio campo e ataque, ou senão defesa e ataque. Defesa e ataque, muita gente faz isso, sabe? O Náutico tem uma boa defesa, mas tem um ataque ruim. Veja só, se o Náutico tem uma boa defesa, é porque o conjunto do Náutico, e aí é defesa, meio campo e ataque, joga de uma forma que não dá tantos sustos. Não deixa o adversário criar muita jogada, nem fazer uma abafa grande contra você. Ou se, caso o adversário consiga uma abafa, não consegue tantas chances claras de gol. Então esse é o grande mérito de Alan Al. Agora, a partir de agora, viu os problemas, que eu acho que esse último jogo, ele foi meio que um resumo da temporada. O Náutico tem muita dificuldade de criar. O Náutico tem muita dificuldade de acelerar o jogo. O Náutico tem muita dificuldade de entender o momento da partida. E aqui eu estou colocando na visão da gente que está assistindo de fora. Porque talvez o treinador... Porque talvez isso seja de acordo com o que o treinador quer. Vai saber. Vai saber se o jogo está 0-0 e o treinador está ok no jogo contra o Afogados em casa, ele ser mais cadenciado. Eu já começo a achar que é por aí, sabe? Que o treinador, ele crê nisso, sabe?
que o Náutico fazer 1-0 contra o Afogados, chega no segundo tempo, o Náutico entrega a bola ao Afogados. Eu vou começar a crer que o treinador... O Náutico se fechou ali em 35 a 40 metros de campo. Assim, foi muito estranho. Sim, eu vou começar a crer, Cássio, que o treinador ele faz isso de forma pensada, sabe? Não é Eu um imagino caso que assim. seja, mas mesmo naquele jogo, mesmo naquela situação, tipo, não abre para nenhum jogo pensando certamente, mas existem situações também, pô. Até o momento que foi isso. Porque muito se fala assim, final de jogo, vamos fechar a casinha. O momento que Cássio está se referindo que o Náutico fez isso, e ficou um pouco incompreensível de você ver o Náutico se portar assim diante do Afogados, não foi nos 15 minutos finais. Foi no início do segundo tempo. Ali na meiuca do segundo tempo. Vamos pegar ali entre 5, 10 minutos do segundo tempo até quase 30. Porque dos 30 adiante, o Náutico volta a conseguir atacar o time do Afogados. Até porque o Afogados começa a se expor demais. Aí o Náutico começa a ter alguns ataques com 4 contra 4, 4 contra 3, aonde o Náutico vai criar algumas chances de gol. Errou muito nessa troca de passes até chegar em uma possibilidade clara de gol. Algumas vezes foi afobado, chutou de fora da área. Mas o Náutico faz isso nesses momentos, do 30 do segundo tempo até o final do jogo. Diferente do que estava fazendo antes, quando ele deu a bola para o Afogados e deixou o Afogados tocando essa bola no meio campo, cruzando algumas bolas, conseguindo um escanteio 2, conseguindo uma bola parada. É esse momento que é muito incompreensível. Mas Fábio, a questão é que eu já estou muito acostumado com a Alan Al, primeiro porque eu conheci o treinador. Quem viu os trabalhos de Alan Al não fica surpreso com esse time do Náutico. Esse time do Náutico, ele é um resumo da carreira de Alan Al. Eu lembro de Alan Al pegando um Vila Nova, que o Vila Nova vem até escapar do rebaixamento nesse ano que eu vou citar agora. Mas naquele momento era a famosa Minardi, né? O famoso desligou o motor no campeonato. Ele era a lanterna da Série B, ele viu enfrentar o Sport, o Alan Al tinha acabado de ter sido contratado, só me engano foi isso. E ele estacionou um ônibus na frente na própria Barra, e o jogo foi 0-0 contra um Sport que estava almejando algo a mais no campeonato. Então, veja, o Alan Al, ele quer saber do resultado. Como diria meu amigo João Grilo, Alan Al trabalha com 3 pontos. Alan Al não trabalha com um jogo bonito, não trabalha com 2-0, com 3-0. Fez um gol, ele já fecha a casinha. Isso daí é Alan Al. Agora, quem contratou sabia que era isso. Sabia que era isso. E o que eu falo para o torcedor do Náutico é o seguinte: se você está desconfortável com isso, eu entendo. Agora, vai ter que pedir outro treinador. Porque Alan Al não vai mudar. É a mesma coisa de você pegar Jair Ventura e querer que Jair Ventura jogue como Fernando Diniz, ou querer que Jair Ventura jogue de maneira ofensiva, o carrossel holandês. Não, Alan Al é isso daí, meu amigo. É um jogo pragmático, é um jogo cadenciado, é um jogo focado no resultado, é um jogo que irrita o torcedor, mas a diretoria do Náutico, quando buscou ele, buscou isso. E é isso que ele está entregando, sabe? Então, isso também me irrita, sabe? Mas eu não vou perder meu tempo criticando de forma pesada o treinador, porque não pode. O Náutico não pode entregar a bola para o Afogados, o Náutico não pode estar jogando contra o Afogados e não ter um ímpeto ofensivo. Eu sei disso, num cenário perfeito eu também queria isso, mas a gente não está no cenário perfeito. O treinador de Série C, todos eles vão ter alguns problemas. Se eu registrei aqui qual era o grande mérito do Alan Al. Se chegasse o treinador, digamos que o Náutico hoje fizesse uma avaliação e dissesse: é inadmissível jogar dessa forma. A gente não esperava isso da Alan Al e a gente vai trocar o treinador. Digamos que isso acontecesse. O treinador que ia chegar, talvez por estar chegando por esse motivo, que o time não é ofensivo o suficiente, o time não consegue acelerar o jogo, não consegue criar, talvez esse treinador que viesse a chegar fosse um treinador que colocasse o Náutico de uma maneira mais ofensiva, colocasse o Náutico mais veloz, colocasse o Náutico mais ligado no jogo, principalmente diante de adversários fracos. Mas esse treinador, ele também ia trazer com ele
muitos defeitos, muitos problemas. O Náutico provavelmente ia ser um time mais vulnerável. O Náutico ia ser um time que ia ter uma dificuldade de competir com times superiores a ele, coisa que aqui é um outro, um possível de Náutico, porque não teve tantos testes dessa forma, mas eu acredito que o Náutico, diante de adversários superiores, ele tende a ser competitivo, porque ele sabe amarrar o jogo. Então eu já coloco aqui um cenário onde o Náutico passa do Retrô, do Pernambucano, sei lá, o Sport elimina o Santa Cruz, numa final Náutico Sport, com o Alan Al dirigindo esse time, eu acho que tem mais chance de conseguir um feito de ganhar um título, que é algo muito difícil diante do investimento que o Sport faz, do que se fosse um outro treinador, porque eu sei que uma característica de Alan Al é conseguir trazer esse jogo para uma cadência baixa e não deixar o adversário impor sua superioridade, como ele fez contra o Vitória. Alan Al arrancou um empate contra o Vitória jogando com o time em reserva. Então essa é a característica do treinador.